Tan, 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 tan. Voltamos aqui com mais um resenha online aqui pelo canal Pidemon. É quando? Se você vê o Resenha Online, é a mesma pegada desse sentimento da Globo mesmo. Deu merda, alguma coisa. É isso aí. Se tá rolando um resenha online, é porque o assunto estava muito quente e a gente precisava comentar e não dava tempo de juntar todo mundo para gravar. Então, é sempre Exato. nessas horas que acontece um resenha online. Bom, gente, o que a gente vai falar hoje aqui? Estamos aqui na semana das eleições, quer dizer, a eleição é no próximo domingo, hoje, segunda-feira, aqui no Resenha, e a gente se sentiu na obrigação de comentar a reta final das eleições. Então, o tema de hoje é o quê? A reta final das eleições. Solta a vinheta! Vinheta solta, estamos nós reunidos aqui, eu, Fábio Fonseca, Lucas Louro, Fábio Soares e Eric Oliveira, para a gente trazer um pouquinho, um compilado de informações e um pouco do nosso sentimento pessoal, independente do candidato de cada um. Vocês sabem que o nosso canal aqui é extremamente democrático, a gente, entre nós aqui já conversamos, uns vocês já sabem que vão votar, outros vocês não sabem, mas entre nós aqui a gente sabe o que um vai votar, o que o outro vai votar, e não estamos cancelando as amizades. Isso é muito importante. Independente Com de quem a gente certeza. vote, nós somos um canal democrático e respeitamos a opinião de cada um, mesmo que a gente não concorde. Eu Bom, moro na mesma casa que meu Aplausos, pai, né? aplausos. obrigado. Eu moro na mesma casa que meu pai, né? Então. Vocês saem na porrada todo dia por causa de eleição. Mas vamos lá, então vou jogar pro Eric Oliveira, então já que você começou a falar aí, Eric, o que você tem visto aí, o que Show. você tem achado dessa reta final das eleições? Candidatos se escondendo? Não, então, assim, cara, é importante, né? A última semana, né, antes, que é basicamente, já passou, são 6 dias que falta para a votação, né? É nesse momento que o candidato e até os próprios eleitores avaliam o que foi feito até agora e tomam as decisões. E os candidatos, eles começam a correr e mirar em coisas que às vezes eles não alcançaram, né? É muito falado dos dois, hoje a polarização maior é entre Bolsonaro e Lula, claramente, né? E falar dos dois lados, que eles vão, nessa reta final, eles vão se concentrar muito no Sudeste, né? O Que é o Bolsonaro maior deixou número claro, de eleitores, né? exato, o Bolsonaro deixou claro que ele vai se concentrar em Rio de Janeiro e Minas, e o Lula falou que vai estar atrás aí de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Nisso, porque, assim, eu não sei se o Fábio vai concordar, mas pelo que diz aí, as notícias e tudo, o próprio Bolsonaro tem um forte núcleo bolsonarista em Minas. Eu não sei se isso é verdade. Não Pelo sei te menos. dizer, cara, não sei te dizer, mas Bolsonaro sei tem um que. forte núcleo bolsonarista em todo o Brasil, rapaz. Aí, ó, já Olha aí. precisa nem falar quem é eleitor de quem aqui, né? Mas a gente respeita. Em Realengo ele tem um É, núcleo. Um núcleo Que, ele tem. que é na tua casa. Então, assim, por exemplo, já no caso do Lula, ele deixou claro que ele está querendo descansar um pouco a imagem, se preparar para o debate, né, da Globo, por isso que ele afirma que ele não foi no debate no SBT, que ele quer se preparar para o debate do dia 29, né, que é o último debate antes da eleição, que vai ser Solta o... a piada agora ou depois? Não, Agora, pode soltar agora. Ele até descansou no tempo que ele estava preso, mano. É mais descansado do que isso, impossível. eu ia falar isso também, cara. Eu ia falar isso também, cara. Assim, por mais que eu seja esquerdista, todo mundo sabe também, eu não posso perder a piada, independente de quem seja. Claro, com certeza, com certeza. E assim, dos outros candidatos que a gente pode ver, por exemplo, aqui as pessoas estão começando a se ligar que não vale a pena a terceira via. Eu vi muita gente, essa movimentação na internet, que as sim. terceiras vias têm perdido força com o tempo. Quando começou, a expectativa de um Ciro muito mais forte, era muito grande, mas acabou que isso tem caído, né, no que dizem as pesquisas ultimamente, né, que a gente vai falar um pouco de pesquisas que a gente não acredita. A Simone Tebet foi também uma candidata que acabou recebendo algumas pessoas que eu conheço já falaram que vão votar nela, que a princípio não votariam, né? Então ela também cresceu um pouco nas pesquisas, mas o que eu acho que vai ficar entre realmente Bolsonaro e Lula, não tem jeito. A terceira via não emplacou.
a gente achou que ela poderia vir mais forte do que em 18, mas parece que ela começou muito bem e agora o cenário já é completamente diferente. Bom, vou lá, vou passar a palavra para o Lucas, mas antes já vou mudando o assunto para a gente não ficar batendo no mesmo assunto o tempo todo. Vamos lá. A terceira via, será que faltou um nome de peso para a terceira via? Mais um nome de peso sem o histórico político? Porque, por exemplo, o Ciro tem histórico político, mas me parece não ter um nome de peso. Entendeu o que eu tô falando? Aí tem. Tipo assim, uma coisa atrapalha o outro, porque você precisa de ter um nome de peso, mas também que a pessoa não tem um histórico da velha política, vamos dizer assim. E será que foi isso que aconteceu? E porque eu me lembro que tinha uma galera que falava assim: eu não voto nem em Lula e nem em Bolsonaro. Muito forte. Era muito. Essa era a expectativa. Muito forte. Mas essa galera não se direcionou para um candidato. Acho que pulverizou um pouco. E aí eu jogo pro Lucas aí. Vamos lá, Lucas. O que você acha disso aí, desse cenário? Eu acho que nós tivemos muitos candidatos até que ficaram nessa situação de ficar como terceira via, né? Nós tivemos até o próprio Moro, que foi muito cogitado. Se fosse ele, talvez tivesse mais... Porque ele tem nome e não tem histórico político da velha política. Isso, tem mais para o viés da direita, mas né? esse aí pisou na bola. Com os dois lados, né? Ele pisou com o Lula e pisou com o Bolsonaro. Então, ele ficou muito queimado. Mas a ideia, Fábio, era ele pegar todo mundo que não quer o PT. Nenhum nem outro, E nem quer o Bolsonaro. Que é o Bolsonaro, exatamente. Porque não eles tinham que ter concentrado, desculpa, Lucas, eles tinham que ter concentrado num candidato só, a terceira via. Sim. Mas fala aí, Lucas. Mas é complicado de falar em terceira via a partir do momento que são vários viés, não, são só dois, né? Direita e esquerda. Tem o centrão ali, né? Que se classifica como um pouco da direita, um pouco da esquerda, né? Na parte social, na parte econômica. Mas quando a gente fala, por exemplo, do Luciano Huck, que seria, entre aspas, um centrão, muita gente foi contra. Ele até nem chegou a se candidatar e desistiu da candidatura. Isso foi falado muito forte, Luciano Huck, né? Que loucura. Loucura. Que loucura. Cara, mas eu acho que se ele viesse como uma terceira via, ele seria um nome forte, um nome bem conhecido. Porque, porra, ele é o Luciano Huck, né? Então, ele tá na Globo também, né? Isso que eu ia falar. E ele não teria histórico da velha política. Eu acho que o Luciano Huck seria igual, tipo, naquela época que o Silvio Santos quis vir a presidente, entendeu? São duas coisas que não se encaixam, são dois mundos que eu acho que não vão se encaixar. Pô, mas o Silvio Santos bateu na trave, cara, ele não foi tão mal. Chegou perto. E também, hoje, utilizam muito disso, né? De utilizar uma pessoa, entre aspas, conhecida para entrar na política. A gente tem até aqui no Rio de Janeiro, no Senado, tem o Romário, aí em Minas... Que vai ganhar de novo, provavelmente. Tem, eu acho que o Calil, né, em Minas. Isso. Porque essas figuras acabam entrando. Exato, é porque o pessoal, que não falei, o Bolsonaro foi isso também. Porque ele era um cara que nunca tinha governado assim, executivo, ele sempre tinha sido do legislativo, ele nunca tinha sido prefeito, governador nem nada, e ele veio como uma nova esperança. Só que agora tem a galera que quer nova esperança da nova esperança, exatamente. Aí o que acontece? Quer uma pessoa nova, mas só que o Bolsonaro ele teve muito apoio da mídia pelo jeito dele. E ele cresceu e conseguiu passar a mensagem. Não estou nem julgando se ele é bom ou ruim. É que ele teve espaço na mídia, TV. Você só se equivocou em falar que ele teve apoio da mídia. Da mídia foi essa aí que eu não entendi até agora. Ele teve apoio. Você sabe que a Jovem Pan é bolsonarista. Você sabe que a Rede TV é bolsonarista. Internet, né? Mas ele apareceu muito porque ele era uma figura folclórica. Ele estava em Luciana Gimenez, Pânico, não sei o quê. E aí ele começou a bater no governo de uma forma que o nego falou: porra, esse pode ser um cara. Mas tudo bem. Isso não é a discussão de hoje. Mas acho que, na verdade, não seria nem um apoio da mídia, mas uma exposição maior na mídia. Isso que eu quis dizer. Ele teve boa exposição, se tornou um nome forte e ele não vinha da velha política. Apesar de ele ter sido deputado há muito tempo, ele nunca tinha estado no executivo. E é aquele velho ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Não, e o cara é que é visto sempre, ele vai ser lembrado sempre. Exato. Porque o efeito... porque é um pouco, assim... Aí vou, assim, falando da pauta ainda, mas citando sobre isso, a notícia, ela impacta em cada pessoa um sentimento completamente diferente. Sim. Então, por exemplo, quando o cara dá uma notícia, se um candidato tal fez uma besteira,
pode ser que na cabeça de uma outra pessoa ele não fez uma besteira. Aí é que tá. A notícia, quem interpreta, que tá lendo, que vai interpretar do jeito que mais agrada. Entendeu? Então, isso tudo bem. Pô, o Bolsonaro vivia Então falando depende dele. do meio de comunicação que levou a notícia e da forma que ele levou, né? Tem isso Não, tudo. claro, ainda tem isso. Também Ainda vai. tem isso. Se ele O viés ali. a notícia imparcial já é quase zero no Brasil. É. Acho que o único canal imparcial aqui é o Pidemoa mesmo. Mentira. Tem 3. Não, se bem que é bem parcial mesmo. Porque Não, tem não, 3 a de gente- esquerda e 3 de direita. Mas a gente, assim, é como eu falei, a gente criou uma mentalidade de, independente do que o outro pensa, respeitar e ser democrático. Isso é legal, entendeu? Então cada um dá uma opinião. Mas agora vamos pro Fábio aí que tá mais quieto. Então, Ele Fábio, tá aguardando. você que acompanha bem aí, você que tá fazendo a reportagem, é o nosso cara, é o nosso Eric Faria do Bolsonaro aqui, é o Fábio que acompanha a carreira do Bolsonaro, tá aí então na beira do campo. Cara, eu entendo que se o Bolsonaro perder essa eleição, é muito pelas falas dele, você vê isso aí. Sei que eu te botei numa pergunta um pouco mais na berlinda, mas tipo assim, Também. porque eu acho que o Bolsonaro tinha tudo para ganhar, apesar de eu ser de esquerda e não votar no Bolsonaro. Mas eu acho que ele tinha tudo para ganhar, mas se ele perder, não foi por causa de algumas bobagens que ele falou e que hoje pode estar. Assim, bobagens que eu digo não é bobagem mesmo. Brincadeira que ele faz brincando assim e que a galera aproveita para sapecar. Fala aí. A galera já sabe que não adianta, cara. Bolsonaro é o tiozão do churrasco, cara. Ele é. Não tem jeito, Isso é é o verdade. pavê para comer. Tá entendendo? Não tem jeito. E é um cara que, assim, aquelas pessoas. Eu conheço algumas pessoas mais antigas da época militar que conviveram com o cara. Ele é um cara, ele tem muito o mesmo perfil, por incrível que pareça, que eu. Ah. Ele, assim, ele não leva desaforo para casa, cara. Ele não leva desaforo para casa. É um cara que, assim, ele quer brigar pelas outras pessoas também, tá entendendo? E foi o que aconteceu com ele lá na época do exército, que ele foi expulso lá dos caras. Expulso não, né? Os caras colocaram ele na reserva, aposentaram ele exatamente porque, cara, ele tava brigando por direitos melhores, porque a galera tava cascando em cima do pessoal e ele achava que aquilo era errado, cara. Você tá Entendi. entendendo o que eu tô te falando? Então é a mesma coisa aqui, ele tá brigando, cara. Assim, as pessoas podem falar o que for, mas assim, aquelas pessoas que conviveram diariamente, fazendo campanha com ele, andando com ele, cara, e assim, todas as reportagens que você vê, porque assim, é complicado. Você chega numa internet aí, qualquer pesquisa que, assim, cara, não precisa ser grupo polarizado, não. Você vai num grupo de família, você vai no grupo do futebol, você vai no grupo, um grupo qualquer do Facebook, tu bota lá, se alguém abre uma pesquisa, o cara ganha em todas elas. O cara Entendi. só perde no Datafolha e no IPEC. Isso que eu queria saber. As E da TV também, aberta, normalmente ele não ganha. então, isso que eu estou falando, geralmente as da TV aberta é complicado porque o pessoal fala assim, existe uma metodologia de pesquisa. Mas qual é a metodologia? Eles vão lá e eles pegam e só vão lá e colocam assim, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas não é nada numa população de não sei quantos milhões. E aí cai. Mais de 240 milhões de Não, e assim, brasileiros. De brasileiros, e o cara vai perguntar 2.000 e poucas pessoas e vai achar que aquilo ali é um termômetro. Não, e todo tipo de pesquisa é complicado, porque a gente tem uma coisa muito grande no Brasil, que é a tal bolha, né? Que isso, com o mundo está sendo assim, mas no Brasil isso é muito forte. Então, por exemplo, cara, qualquer pesquisa manipulável, não de fazer a pessoa mentir, mas é tipo, eu vou pegar 2.000 pessoas que eu sei que dessas Tudo a é maioria possível. Tudo é é o possível. que tem um viés que eu quero que Vou pense. fazer uma pesquisa ali em frente a uma faculdade estadual ali, Assim, então isso pode valer para todo mundo, sacou? É que nem, por exemplo, quando eu vi um teste básico, que eu acho que todo mundo poderia até fazer isso nas suas próprias redes sociais, eu fiz um teste que teve muito forte, diminuiu um pouco, mas umas 2 semanas atrás, mais ou menos, estava muita galera postando, avalie o seu perfil e veja quem vai votar quais são as opções de candidatos da galera. Eu fiz isso, né? E eu botei as opções, né? Eu botei Bolsonaro, Lula, Ciro e outro, né? Eu coloquei lá. Por exemplo, na minha pesquisa, deu empate, Lula e Bolsonaro, por exemplo. Foi, tipo, 40-42 e o Ciro recebeu Mas essa pesquisa você fez o aonde? resto. Eu fiz no Instagram.
Fui no Instagram. Tipo, no meu Instagram. Então, mas aí é complicado, porque assim. Então, mas faz parte. É a bolha que eu tô falando. Um pessoal mais jovem, é a bolha. Então, você tem um pessoal mais jovem Todo concentrado no mundo teu tem a Instagram. sua bolha. Exato. Então, Porque, até por a galera, exemplo, eu sou uma pessoa da universidade pública. Eu sei que e do meio ambiente. Então, a grande maioria dos meus amigos, se eu for nesses grupos de meio ambiente e de universidade pública, a grande maioria é de esquerda, assim como eu. Entendeu? Então, é difícil. Não, é isso que eu tô te falando. Por exemplo, a gente vai falar assim, pô, Jovem Pan fez uma pesquisa e viu que o Bolsonaro ganha no primeiro turno de 95-5. Normal. Mas é óbvio que ele vai, entendeu? Na pesquisa da Jovem Pan. Se ele não ganha na pesquisa na Jovem Pan, ele não ganha na pesquisa de ninguém também. Porque, porra, todo mundo. Isso é verdade. O viés claramente do canal é aquele. Então, as pessoas que vão votar e vão procurar entrar no site da Jovem Pan e votar vão ser pessoas de direita. Isso é muito exatamente. comum. Então, você já viu alguma pesquisa de internet, uma pesquisa assim, que o pessoal joga aleatório, em grupo de Facebook, qualquer lugar assim? Você já viu? Eu não vi. Tô te sendo sincero, não vi. Você já viu alguma pesquisa que o Lula ganha? Já tem. Pior é que eu já vi algumas também. Tem, cara, tem. Depende da bolha que cada um vive, de quem puxa a pesquisa. Tá, pra mim, assim, eu acho que. É muito acirrado, tá? Assim, na maioria do que eu não vou falar como eleitor, não. Eu vou falar como se fosse um banco de apostas. Se eu tivesse que apostar uma grana, porque uma coisa não, é o que você pode apostar. A odd na Bet tá boa pra poder Eric, eles nem patrocinam a gente, porra. Não fazer propaganda, não. Olha Mas só. vou te falar, o número de candidatos do Bolsonaro, pelo menos é o que nas pesquisas falam. Candidato ou eleitor? Perdão, eleitores. E comparado a 2018, falam, né, que ele perdeu 1/3 dos votos. Eu acho isso um número muito absurdo. Absurdo, né? Não, e não é eleitor. Aí que tá. Ele perdeu porque... E tipo assim, e teve um movimento que não é a galera que era eleitor do Bolsonaro. Era a galera que não queria o PT naquela época. Sim, tem isso. Teve muita gente que foi isso. Mas quem é bolsonarista, eu acredito que não tenha mudado muito seu viés. Não vai ter mudado. Porque quem vota no Bolsonaro é o bolsonarista e o antipetista. E vice-versa. Quem vota no Lula é o lulista ou o anti-bolsonarista. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês conseguem me explicar as manifestações de apoio em todo o Brasil? Não, eu acho que elas são. Eu acho que elas são legítimas. Eu acho que o Bolsonaro tem muito eleitor. Mas só que assim, é claro que. Não, é o que eu falo para vocês. Como é que quando o Lula faz não existe isso? Sim. Mas é diferente, mas não é a mesma galera. Não, mas claro. E também a forma de apoio é diferente. É muito mais engajada. A galera do Bolsonaro é muito mais engajada. Eu acho mais engajada. A galera que vai votar no Lula é muita gente ligada à internet, é muita gente ligada. É diferente. Tipo assim, é muito jovem. O jovem não vai lá no negócio do o jovem, ele pode. O jovem vai ter preguiça de ir. Ele vai ficar em casa vendo Netflix. Se ele for votar, ele vai votar, mas ele não vai. Entendeu? Não, mas outra coisa também. Regiões carentes. Porque, na verdade, quem vai pra rua, em geral, né? Não podemos generalizar, mas em geral, são pessoas politizadas e com até um certo grau de escolaridade. Quando eu digo certo grau, eu não quero. Porque eu não quero ser. Tô chamando ninguém de burro, não. Tô querendo dizer assim. Agora já era, já falou. Não, é porque é justamente o inverso. É uma galera que tem engajamento, é uma galera que tá politicamente ativa e, de certa forma, essa galera tem até poder aquisitivo maior. Porque o cara que tá correndo... O PT tem muito eleitor no Nordeste, por exemplo, que é muito pobre. Esse cara tá matando um leão por dia. Sim. E ele não vai perder o tempo dele para fazer protesto, mas ele pode votar. Mas eu acho que é legítimo. Realmente é surpreendente o volume de pessoas que o Bolsonaro vem. Não, isso é o que eu falei. Eu acho que de todo o bolsonarista é muito engajado. Ele é muito engajado. Ele é um cara que faz realmente essa campanha. Ele faz uma campanha para o candidato dele, né? Realmente. Entendi. Porque assim, e falando um pouco mais do que eu acompanhei, né, sobre a reta final, isso tá também ligado diretamente a, por exemplo, qual é a mudança do discurso? Porque a gente entende o seguinte: quando o cara está como candidato em alguma coisa, ele tem um grupo que ele não precisa atacar, ele não precisa mais conquistar a gente ali.
Então, por exemplo, Sim. o Bolsonaro ele não quer mais fazer discurso, né? Como ele fez no início, claro, né? Mas agora, nessa reta final, principalmente, ele não quer fazer mais discurso para o bolsonarista. O bolsonarista vai votar nele. O Bolsonaro já sabe o que esperar dele, já sabe o que ele é. Ele não quer fazer. Ele quer atingir o cara que não quer o PT. Só que ele não quer o PT, mas ele tem que querer ele. Que Ele já quer é outros pegar o cara 500. da terceira via, entendeu? Então ele quer pegar esse cara. Então, por exemplo, é muito comum se a gente vê, na maioria das coisas, quando um bolsonarista ou quando o Bolsonaro está no debate, a tendência é que ele ataque o Lula. E no caso do Lula, é a mesma coisa. Ele não quer convencer o cara que é petista, o lulista a votar nele. Ele já sabe, esse cara já vai votar. Ele quer convencer o cara que não quer votar no Bolsonaro. Então, por isso que a gente tem debates onde não tem debate, e há discussões assim, de um ataque um lado, um ataque o outro. Eu quero Isso pegar é um esse outro gancho aí. problema. Deixa eu pegar esse gancho aí, que era justamente a segunda pergunta que a gente estabeleceu para a pauta aqui. Vocês, hoje, os debates e as entrevistas políticas. Bom, vamos ser mais direto. Político apareceu. Ele está se prendendo mais em atacar o outro candidato do que falar a sua proposta de governo. Particularmente, por mais que eu tenha o meu candidato, mas tipo assim, eu percebo isso de todos os candidatos, onde o cara gasta 90% do tempo dele, de qualquer lado, falando o problema do outro e não o que ele tem para fazer. Isso, Sim. eu posso parecer vaselina aqui, que todo mundo fala, mas realmente eu percebo que tanto os candidatos de esquerda quanto os de direita estão muito focados em falar o que o outro fez errado e pouco. O Ciro é um cara que não governou, então ele tinha mais chance de falar de plano de governo, só que o Ciro tem um problema, ele não se comunica com o povo. Ele fala de um jeito que fica assim, entra na cabeça da galera, blá, blá. Cara, eu me considero povo, olha que eu tive uma oportunidade de estudar e tal, e tipo assim, não consigo entender onde o Ciro quer chegar, entendeu? Por isso que eu acho que ele não emplacou como terceira via. Mas, independente disso, os dois candidatos que são os fortes estão perdendo mais tempo, um atacando o outro, do que defendendo a sua bandeira. Vai lá, quem quer ser o primeiro aí, pode falar. É claro que isso acontece. É claro, mas isso que acontece, aí é que você se engana eu acho, de ser um processo só dos candidatos. É muito natural, em qualquer tipo de discussão ou debate, a pessoa pesar para esse lado. Como Você assim? entende? Por exemplo, quando você tá desenrolando uma menina, vamos lá. Lá E aí vem. Difícil para ele é difícil. Difícil. Já é Aí minha terceira via. E aí você sabe que ela tem outro cara que está interessado nela também. Você é muito mais fácil você falar o que o cara não pode dar a ela do que você falar o que de bom você traz. É Entendi, muito mais fácil. entendi. Quando Isso é um você está no processo fim de uma muito reunião do natural. Pidemoa, você quer uma thumb rosa e o outro quer uma thumb É a azul, mesma coisa a reunião do Pidemoa. a gente fala Ele mal não- do coleguinha, ao Mas invés de não falar assim, fala o bom essa da ideia é solução melhor. É isso que você quer Exato. dizer, né? Exatamente isso. Eu acho que isso não tem a ver só com candidato no geral. Isso é um processo das pessoas. Isso obviamente, ele tem graus diferentes, determinada coisa que a pessoa está vivendo, né? No caso dos candidatos, fica muito mais forte, porque vai ter outro que vai atacar mais o outro. Isso é Sabe o fato, que eu né? acho, Eric? Que você tá falando merda e que você é um burro. Tá vendo aí? Já usei a mesma parada. É verdade. Já comecei, ao invés de eu dar uma ideia melhor, Coitado, ele ficou processando ali o que estava acontecendo. o Eric falou, ué, mas por quê? Tá vendo? Ao invés de eu dar uma ideia melhor que a tua, eu já cheguei e destruí a tua. E é isso que tá rolando. Mas Que hoje em dia acontece muito isso. Na verdade, virou um time de futebol, né? Você tem que ficar torcendo só pro seu, mas você não avalia o outro candidato. Você fala assim, eu escolhi aquele ali e eu não vou ceder, não vou mudar. E se você mudar, você é todo errado, você sai como se fosse um ET. Né, mas e o cara que é Vasco, tá na Série B? O que ele faz? É esse cara que a galera quer pegar, né? Entendeu? Mas se o cara, ó, tanto é um outro exemplo. Se o cara é vascaíno e você vê que ele mudou de time, virou flamenguista, todo mundo vai falar, caraca, esse cara não é confiável, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Claro que não, porque Exatamente. você troca de mulher... Então, que tem mais na política. Não, isso na política tem. O cara pode mudar de partido e tudo mais. Quer ver um outro exemplo? Em 2022, nós temos aí
Quem é como vice do Lula? Geraldo Alckmin. Cara, eu ia falar isso agora, mano. E aí, me explica. Aí você para de falar porque o cara era de centro-direita e o Lula era de Não, mas esquerda. o próprio Ciro falou que se ele não for, ele tem muitas críticas ao Lula, reclama do governo PT, mas ele vai apoiar o Lula por questões ideológicas, de esquerda, de iriri, darará, e porque ele é anti-bolsonarista. Isso é fato. Mas vamos lá, Fábio, tua vez. Quem falou isso aí? Quem falou? O Ciro falou isso, que ele é. Que ele... Não, o Ciro falou que ele não vai apoiar o Lula de forma nenhuma. Eu não li isso, não. O que eu vi, ele falando, eu li não, ele falando. Fake news. Vamos pro próximo debate. Que não vai apoiar? Não vai. Ele quer o apoio dele. Se ele vier, se o Ciro passar para o segundo turno, ele vai aceitar o apoio do Lula. Mas se ele passar, se quem passar for o Lula, que ele não vai apoiar o Lula. Eita, ele falou que ele não apoia bandido. Então a gente vai ter que ter, depois do primeiro turno, caso tenha segundo, a gente vai ter que ter outro programa aqui, porque, novamente, esses eleitores aí que pode causar flutuação, porque vamos botar a galera que tá votando sem ser no Bolsonaro e no Lula, que eu acho que tem que votar mesmo, pelo menos no primeiro turno, se você não acredita. Isso aí que eu falo, gente, vá no primeiro turno, vá no seu. Vá no seu. Exatamente. Vá no seu. Eu acho que cada um tem que ir no que acredita. Spoiler aqui, eu não vou nem no Bolsonaro e nem no Lula. Eu vou no quem eu acredito como terceira via que seja para mim a melhor opção. É isso aí. Cada um, eu não vou falar em quem eu vou votar nessa porra, não. Não, por exemplo, eu vou votar no Bolsonaro, mas eu gosto das ideias do. Jura? Eu não acredito que você vai votar no Bolsonaro. Não é possível. O cara, né? Das ideias do Ciro. Só que o problema é que o Ciro é um cara que ele não é confiável. E aí ficou pesado, não sei nem. Aí ficou. Aí fudeu. Aqui mesma situação. Eu acho que. Sabe o que eu acho que tem? Eu conheço o que ele fez em Fortaleza no verão passado. Ele já tá atacando outro candidato. Eu acho que o Ciro prometeu, falar que ia acabar com o Whey Protein, alguma coisa assim, eu tô desconfiando disso. Só pode ser, mano. Agora Fábio, o maluco né, desse aí, maconheiro, né? Defendendo o Bolsonaro. Porque a galera tem medo de deixar de ser seguida, mas aí eles não falam lá não, mas eu tô no meio aí, a galera da Maromba, youtuber de Maromba, a galera da Maromba, 90% Bolsonaro, parceiro. Muita gente ela só não fala nada e não bota nada nos vídeos porque tem medo de perder seguidor. Tá vendo? Isso aí. Mas vamos lá. E ele tá na bolha, ele vai saber. Pelo menos ele vai saber. Tem isso, tá vendo? É importante. Agora, pergunta número 3. Vocês acham que quem ganhar no primeiro turno tá eleito? Se alguém ganha no primeiro turno. Não. Por exemplo. Quem ficar à frente. À frente. Porque eu acho. Você acha que vai levar depois? Acho. Porque eu acho que tem muito voto flutuando, cara. Muito voto terceira via. Depois que pode definir esse percentual aí. É só você fazer uma soma aí. É porque é difícil. Porque, por exemplo, é só você pegar os outros. Tipo, é matemática. O Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro teve tanto. Se você juntar o cara do Novo, o cara... Obviamente, por exemplo, a gente vai... entendi. Pode ter uma dificuldade no Ciro. Vai ter uma galera que vai votar no Ciro que às vezes não vai manter no segundo turno. Ciro é o Bolsonaro da esquerda, vocês sabem. Ele é tão radical, só que ele é esquerdista, é verdade. Geralmente quem fica no centro, né, tende a apoiar algumas coisas de esquerda e outras coisas de direita. E aí acaba flutuando também. Eu acredito que sim. Quem ganha no primeiro turno, eu acredito que ganhe a eleição. O Ciro participou da criação do Foro de São Paulo, rapaz. Ele não me engana. Mas também depende muito da diferença do percentual. Se ficar, por exemplo, 0,5% à frente, 1% à frente, aí sim, já fica praticamente no empate. E aí... Não precisa perder muito tempo discutindo isso aqui não, porque o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Anota aí. Bom, Fábio já vestiu a camisa amarela ali. Isso aí vai para as redes sociais depois, hein? Um outro problema. Agora, uma denúncia. Denúncia. Agora, com esse lance de bolsonarista, não posso mais andar com a camisa do Brasil em paz. Fui obrigado a comprar uma camisa azul. Eu comprei uma amarela, não quero nem saber. Eu sou brasileiro, amigo, não quero nem saber. Eu não vou votar no Bolsonaro, mas a amarelinha com certeza vai estar. Cara, mas olha só, online. Olha só, mas assim, vou até puxar mais uma pauta aqui, né, pra gente dar uma encaminhada nesse tipo de conversa que o Eric trouxe. Eu sou um cara que tem ideais de esquerda, mas eu não sou o comunista de carteirinha. Tá entendendo? Pra mim você é maluco, também louco. Não sou comunista de carteirinha.
é tipo assim, eu posso até me dizer que eu tô meio centro-esquerda, né? Por quê? Cara, Mas eu você não tem aquela camisa do Che Guevara. já tive. Mas, Ah! cara, já Ai, tive. Mas, então, eu já fui mais esquerdista. Hoje, eu percebo que, por exemplo, se eu vejo, claro, a minha realidade é uma, como eu falei, fui criado dentro da Universidade Federal, eu sou do meio ambiente, isso tudo impacta muito nas minhas escolhas, fato, né? E tipo assim, isso acontece com muita gente, mas eu já hoje consigo entender que se eu ver uma proposta do Bolsonaro que eu acho que faz sentido pra mim, pelo menos, Aham. eu não vou ficar que nem os caras. Tipo assim, se o Bolsonaro inventar a cura da AIDS, ninguém quer, porque foi ele. Pô, isso é loucura, mano. Isso é loucura. Eu quero, doideira. se ele inventar a cura da AIDS, quem tem AIDS aí, eu quero que tome, independente. Porra, porque é a mesma coisa. Se o PT inventar a cura do câncer, quem é bolsonarista fala, eu não vou tomar. Tipo a vacina, essas Isso é coisas. Isso maluquice. eu não entro nessa. Eu já passei dessa etapa. Mas respeito quem tá. Cada um com seus. É democracia. Você Mas, acabou de chamar de maluquice, mas tudo bem. não, então, mas tipo assim, eu não entro mais nisso. Porque Sim. eu acho que eu respeito. Se tiver um candidato de esquerda que eu falar assim, de direita, que chegar aí e mudar o Brasil e falar, pô, o cara é bom? É bom. Eu não vou ficar. Um pouco. Não, é assim, é disso, cara. As pessoas, gente, isso é um recado para todo mundo. Independente se o seu candidato não ganhar, não torça contra o Brasil. Exatamente. Tem gente pelo que amor torce de contra o Deus, Brasil, você tá cara. aqui, você vive aqui. Pô, o teu não ganhou, Exatamente. valeu, pô, não ganhou quem eu queria. Tomara que esse que ficou faça um bom governo, porque isso vai favorecer você no final das contas. Você torcer para ser uma merda, você vai ver 4 anos numa merda. Você boicota Cara, mas você fica mesmo, né? difícil, né? Você falar isso para a população e a população querer seguir, porque se os próprios políticos que são exemplo, eles não dão continuidade no que é bom só porque o Não outro dão, fez, não cara. dão. Eles boicotam, eles É se verdade. boicotam. Entendeu? Isso Não, é uma eles merda. também verdade. mudam o nome. O cara cria um projeto, o cara vai lá, modifica o projeto E com muda outro o nome. nome, pra falar que ele que criou. E aí você vai É. vendo essa doideira aí. Uma coisa que o pessoal que eu vejo muito o pessoal falar, o pessoal que é petista, o Bolsonaro não fez nenhuma obra, só acabou as obras. Eu falei assim, mas eu olho assim, mas Maneiro, que bom, né, cara? Maneiro. Se o Como que PT ele fez? começou e o Porque assim, Bolsonaro cara, acabou, eu queria que ele fizesse o quê? Começasse uma outra obra, largasse aquela que vocês não terminaram e de repente não terminasse aquela porque não ia ter dinheiro para acabar, né? Melhor pegar o dinheiro e realmente acabar essa daqui que isso é realmente legal. Isso é precisava. legal. Isso é legal. Sim. Você tá entendendo o que eu tô Independente te de falando? ser esquerda ou direita, tem que começou e terminar se for bom pro Brasil, cara, independente. Mas aí voltando pro que eu tava falando, o seguinte, e com isso, e com Mas, essa visão, rapidinho. eu vejo que o brasileiro é muito assim, e com essa visão, eu percebo que o brasileiro não vota em partido, não vota em muito em Não ideais, vota em ideal. votam em pessoas. Verdade. Até Verdade. porque o próprio Bolsonaro, ele pode-se dizer que é quase um político sem partido. O bolsonarista, olha só, o lulista é petista, mas o bolsonarista não é assim. A pessoa acredita no plano do Bolsonaro e não plano no do partido. do partido. Cara, o partido se o é que pega Bolsonaro carona ir nele. pro PT amanhã, ele mantém o mesmo galera votando nele. Mantém. Não, se o Bolsonaro vai pro PT amanhã, é 100% dos votos num candidato só, irmão. Porque aí f***, entendeu o que eu tô falando? Você vai ter. Quem é bolsonarista é bolsonarista. PT, mano, os petistas saem de lá. Isso é. Mas depois que o Geraldo Alckmin foi pra lá, fez parceria junto com o Lula ali. mas não foi, não, mas não fugiu muito, não. Cara, mas eu tenho muita suspeita, essa parceria do Geraldo Alckmin, ele sendo vice do Lula, porque o Lula, tu já viu que ele tá mais ou menos mais pra lá do que pra cá. Eu acho que isso aí entra de alguma coisa. Porra. Tipo o Eduardo Campos. Não, mas o Eduardo Campos merece até entrar nos nossos programas de teoria da conspiração, porque ali foi sinistro. A gente podia até estudar e fazer um programa sobre isso. Não vamos gastar aqui não, porque ele não é candidato agora. Mas podemos fazer um programa. Agora, né? Se ele fosse também, eu estaria assustado. Então, não vai ser mais. Mas então, aí eu queria que vocês falassem disso, que o brasileiro, ele vota na pessoa. Ele não vota muito no... Para variar, hoje, poucos partidos têm uma fidelidade partidária, que eu vejo é o PT, que é um partido muito antigo, o MDB
que é um partido muito antigo, mas nunca faz, só pega carona, nunca faz Mudou o nome, né? mas é o mesmo partido. Mas agora também tem o Partido Novo, né? Surgindo aí, Mas falando mas que ele já recusa a verba tem, pública. mas ele já tem carcaça aí. Não, ainda não, mas você vê que é um novo projeto aí que É está o novo surgindo. É o novo que se enquadra como novo, né? Como eles têm, Então, têm mas o essa. novo fica sem apoio, por causa que se ele não quer verba política, mané, aí aquele pessoal que gosta de dar mamata não vai A apoiar verba ele. pública já não. Porque Já não. você pega aí, ó, você tem o Partido Verde, que Ué, mas o Partido Novo em Minas tem força. O Zema ganhou lá. O Zema ganhou. Zema Tem ganhou. aqui no Rio de Janeiro, E né? deve ganhar de novo. Aqui Acho no que Rio de vai. Janeiro tem A o Paulo a Ganimi política tá também. tão desgastada, a política tá tão desgastada que o pessoal não está procurando mais um partido, o pessoal não está procurando, tá tão flagelada a política que o pessoal está procurando um salvador da pátria. Salvador, é isso que eu tô É falando. isso aí. É verdade, Independente é do verdade. partido, eu acho que mais os partidos mais radicais, como o PT, pessoal, é que tem ainda uma fidelidade partidária como eu vou dizer assim, de ideais, né? Apesar que, claro, o Bolsonaro abarca todo mundo que tem ideais de direita, fato. Isso aí. Mas não se enganem, lá atrás o Lula também era o salvador da pátria, tanto que eu não sou Também, hipócrita. Eu também votei exatamente, nele. exatamente. Então, tipo assim, Aí, Olha o ó. corte aí, olha O o corte. Fábio já votou no Lula. não, Opa, cara, mas esse a gente elege Salvador. É O verdade. Hoje PT, eu tô curado. o PT nunca tinha governado. E aí todo mundo achava, pô, o Lula vai ser o Salvador. Foi por um governo, depois começou a descambar. Teve que rebolar ali junto com o MDB, que é um dos partidos que eu menos gosto, que eu acho que é um dos caroneiros, que detonaram o partido. Aí Cara, veio o Bolsonaro, a mesma coisa. Era o novo isso que você tá Salvador. falando, É. eu tava explicando isso para as pessoas. Eu falo, gente, cara, esquece. Se você tá achando que, não, porque ou o PT ou o Bolsonaro defende. Cara, ele defende ideais. É tudo, no final das contas, é interesse, irmão. O PT deixou na cara que o interesse dele é esse, entendeu? Tipo, ele se juntou ao Alckmin porque ele acredita que ele pode trazer eleitores daquela parte. Tipo assim, gente, no final é tudo interesse. No final ninguém quer manter o ideal. Esse negócio de esquerda e direita no Brasil não existe. Não Pode existe. existir para Sim. você, pessoa. Mas para candidatos, não existe. Não existe isso. Não O negócio existe de esquerda e não. direita não existe. É o que o cara acredita, ele quer falar e dane-se. Ele vai, no final das contas, pode existir em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, não existe. Aqui é o que eu tô falando. O eleitor vai pela pessoa e o candidato vai para onde traz voto. Cara, o problema é o seguinte: o PT nunca ia governar se não jogasse o jogo do centro. Quando jogou, conseguiu governar, mas teve que se vender e aí quebrou alguns ideais. Tá entendendo? Por exemplo, eu acho que a Dilma, que foi uma das presidentes mais assim, em termos de lisura, sabe, caiu. Por quê? Porque ela bateu de frente. Eu gostava muito da Dilma, cara. Falava um monte de merda lá, embolada? Falava, porque eu perder a piada eu não vou. Entendeu? Mas é tipo assim, cara, eu sou de esquerda, mas eu não vou deixar de criticar as porra que acontece que eu acho que tá errado. Assim como o PT, eu acho que se vendeu, entendeu? E muita gente que tá ali, cara, não adianta. Quando você tem um partido, tá? O Lula é o capitão do time. Ele pode até querer ser honesto. Mas se o resto do time todo tá roubando, mano, ele só tem dois Eu caminhos. acho que o Lula não é o capitão do time, não, cara. Eu acho que hoje o Lula, hoje em dia, é só uma figura. Pode ser, pode ser. Mas Ele o que eu ia dizer é o aquele cara seguinte. que tem elenco que já é mais velho, que a galera que mais Sim, velho então, mas se disputa, você é o né? capitão do time, Justamente. ou o técnico, ou você só tem dois jeitos, cara. Um é, ou você começa a roubar, ou você tem que mandar todo mundo pra pariu. Tá entendendo o que eu tô falando? Vai ter que botar o pi, hein? É. Isso é muito difícil na política. Cara, eu particularmente, por mais que eu não goste de algumas ações, das ações do Bolsonaro, mas ele, pelo menos, ele tem para falar o que pensa. Isso a gente isso tem que baixar a cabeça para ele. Ele fala o que pensa e ele troca, mano. Não gostou, troca. Às vezes eu acho que fez troca burra. Eu, particularmente, acho que teve troca burra. Tá entendendo? Mas ele, pelo menos, teve lá pra trocar, cara. Não, Mas eu fala vou aí. falar pra você aqui. Eu acho que até que o Bolsonaro tava indo bem.
até antes da pandemia. Eu acho que a pior situação dele, como para 2022, foi essa questão da pandemia. Principalmente a questão das vacinas. Né? Tivemos mais de 600 mil mortes aqui no Brasil, e às vezes a forma como ele levou aquela conversa lá de comprar vacina e tudo mais, isso fez ele perder muita gente e também ter uma rejeição enorme. Esse lance da pandemia, até mesmo o Ciro falou sobre isso, que isso prejudicou o Bolsonaro no governo dele, até o próprio Ciro falou. Acho que foi o maior erro dele. Cara, quebrou qualquer nação a pandemia. Quer dizer, qualquer não, porque tem nação muito rica. Mas quebrou as nações. Quebrou também. Quebrou, porque o Bolsonaro, o que ele tinha de mais forte era o plano de governo. Plano econômico. Sim. E aí, isso quebrou. Só que o problema é que o Bolsonaro precisa ter um porta-voz. Porque, sem sacanagem, ele parece ser um cara até maneiro de conversar no boteco. Mas só que ele, como presidente, eu acho que, Fábio, eu acho que ele capenga quando ele se comunica achando que tá num boteco. Eu gosto disso, mas isso atrapalha ele mesmo, cara. Eu acho. Eu já até sei o que meu pai vai falar, mas fala aí. Então vem, fala, tua vez. Eu não gosto do presidente rebuscado, que fala bonito, e aí depois enche o bolso. Não, eu não gosto de nenhum que enche o bolso, meu irmão. Independente de falar bonito ou feio. Cara, mas o resumo da peça, para mim, é o seguinte. Tudo que aconteceu no governo dele até agora, nós estamos de forma positiva, melhor do que vários outros países que estão por aí. Os Estados Unidos está quase caindo numa recessão, é uma potência enorme, e todo mundo martelando, porque o pessoal todo está de olho na Amazônia. Cara, o pessoal que está lá no Reino Unido, o pessoal está lá na Europa, cara, está passando uma recessão, combustível alto, e aqui, querendo ou não querendo, o cara está brigando e está fazendo com que as coisas consigam fazer com que o país ande e que as coisas estão aumentando. Para mim, ele está fazendo um excelente governo. Não estou falando de forma bolsonarista, não. Eu estou falando de forma de você olhar lá e ver o que foi feito. Ver o que foi feito e o que mas não tem como tirar que foi feito pro outro. Então, mas não tem como tirar que você é bolsonarista da visão. A visão sempre vai ser. Não, porque isso. Também, por exemplo, 4 anos que nós tivemos de governo Bolsonaro, nós tivemos 2 de pandemia. Foda. Entendeu? Mas aí é complicado de falar também, porque grande parte desse período ele errou em algumas coisas. Claro, errou. Eu acho que ele errou em muitas coisas. Entendeu? E você não falar sobre isso também é algo que eu acho errado. Eu acho que ele errou com ele mesmo. Ele diminuiu a popularidade dele com coisa boba, que ele podia ter ficado só quieto. Não, e nós tivemos, se você também para analisar, acho que a maioria do público dele era a maior de 60 e tudo mais. E justamente são as pessoas que mais morreram durante a pandemia. Ele perdeu muito eleitor. Perdeu muito eleitor também, se você parar pra pensar. Fábio, eu pensei que quando o Fábio foi falar isso, ele já ia emendar com imbrochável. Mas assim, minha última fala aqui, eu tenho o Fábio Fonseca falou que ele mudou um pouco, ele era muito mais de esquerda, né? E depois ele foi mudando. Eu tenho uma teoria polêmica sobre isso. Vamos lá, podemos fazer até um programa, mas joga já no ar. Porque assim, pode ser que pessoas vão me crucificar? Pode ser, mas eu vou falar. Eu acho que é um processo natural, pelo que eu conheço de pessoas, pelo que eu vi. Quanto a pessoa ela vai ficando com mais condição financeira, ela tende a sair, vai chegando mais por meio da régua. Eu entendo o que você está falando. Quando ela é de esquerda, ela vai chegando mais por meio da régua. Acho que a idade também traz isso. Ninguém quer dê-me o seu e seja feliz. Ninguém quer. Não, é porque eu entendo. Perto desse assunto, aí o pessoal corre. Mas aí, por exemplo, você vai ter vários artistas aí, principalmente globais, que eles são sempre de esquerda e... Mas aí, olha só, tem várias coisas envolvidas. Tem artista... Eles estão defendendo deles. É isso que eu ia falar. Tem artista que morde. Tem artista que morde dinheiro. Não dá... Assim, e artista é uma opção muito politizada, é diferente. Eu falo de um cara que, às vezes, por exemplo, o cara ele começou pequeno, no negócio dele pequeno, ele poderia ser de esquerda. Mas quando ele vai crescendo, como ele vai vendo o processo econômico, ele vê Sim. Tipo, às vezes um lado de direita vai favorecer muito mais ele percebe isso. Sim. Não, isso Ele realmente... vai cair um pouco mais pro centro. Mas eu acho que a idade também traz isso, Eric. Não, também, outro fator. Porque você vai... Porque, como eu falei, quando eu era universitário, e realmente a minha vida eu conquistei graças à universidade pública, eu não posso reclamar disso. Então, tipo assim, eu era muito mais radical. Mas eu era muito mais jovem, mais revolucionário,
mais influenciável, porque eu era mais radical e entendi e sabia. Eu não sei quase nada de política hoje. Eu não vou. Que nem que todo mundo acha que hoje é analista político. Eu sei que eu não sou, mas hoje eu já tenho uma visão muito mais elaborada, que eu vejo que a geração de você, sua e do Lucas aí, já estão muito mais antenadas porque a política chega mais fácil. Para mim, a política só chegou quando eu estava na universidade. Talvez eu estava cagando e andando, era um adolescente cabeça vazia. Pode ser, não estou negando. Eu só sei que a minha vida me levou a isso. E eu sei também que eu levanto questões polêmicas aqui, porque é foda se expor, que nem eu falo assim, eu tenho ideais de esquerda, mas eu não quero ser o cara. Aí toda vez que eu abro minha boca para. Ninguém gosta de você, mano. Não, acaba isso. Porque, por exemplo, eu faço parte do meu sindicato, sindicalista normalmente é de esquerda, o meio ambiente é de esquerda, entendeu? Então, tipo assim, toda vez que eu faço uma fala que possa alguém falar assim, tá defendendo o Bolsonaro, caraca, eu sou julgado, cara. Só que eu não posso mais me render por mais que eu vá votar em candidato de esquerda, por mais que meus ideais sejam, só que tem coisa que, tipo assim, hoje eu penso, eu nem posso, realmente eu já nem quero mais dizer que eu sou de esquerda. Eu quero dizer uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que gosta do meu país e quero o melhor para todo mundo. E realmente é foda. Mas a tua teoria vale um programa assim, mas a gente tem que até sentar, porque realmente, só de tu levantar essa bandeira, quando você fica no meio, é pior, porque tu apanha dos dois lados. É muito pior. Ninguém te apoia, entendeu? Você apanha dos dois lados. Mas se você estiver falando com um petista que você é do Centrão, o pessoal vai falar que você é bolsonarista. Isso. Se você estiver com um bolsonarista, o pessoal vai falar que você é petista. Ninguém quer chegar. Em vez de a galera te ajudar todo mundo e vir pra cá, não, a galera faz isso, ó. Você vai sendo escorraçado pelos dois lados. Mas vamos pros recados finais, que nós já batemos. É isso daí, cara. Vota no Bolsonaro e seja feliz. Que pariu. Eu não vou fazer essa vergonha, não. De ficar pedindo voto aqui, não. Eu nem tô declarando o meu. Mas vamos lá. Recado final, então, do Fábio logo, já que tu já começou. Manda aí. Não, galera, acho que o pessoal realmente assim, não deve deixar de votar, não. Entendeu? Não deve deixar de votar, não. É um candidato que você gosta, não interessa ele ser de esquerda, de direita, se ele é do Partido Novo, se é uma mulher, vai lá, faz o seu voto. Só não deixa, não anula, não joga fora seu voto, não, porque ele é muito importante para amanhã ou depois você falar assim, não, eu fiz a minha parte. É porque a população preferiu esse daí. Eu quero ver se você tá mesmo agarrado a essa tua teoria. Se o cara falar assim, eu tô na dúvida se eu voto branco no Lula, o que ele deveria fazer? Vota. Se ele quer votar no Lula, ou branco, não, vota no Lula. Não, é isso, ele tá convicto. O próprio Bolsonaro fala isso. Se você, eu já vi discurso dele que ele fala, pô, eu penso assim, eu me elegeram porque eu penso assim, eu vou fazer assim. Não gostou, vota no outro candidato. Eu já vi ele falar isso também. Ele falou isso no Flow até. E aí, cara, isso é importante. Que vença a maioria. Isso eu acho entendeu? Que vença se a maioria quer aquilo ali. Cara, nós somos retrato da sociedade. O meu recado final é esse. Nós somos retrato da sociedade. Nós somos a sociedade. Então, tipo assim, se a gente tem político safado, é porque muitas vezes a gente joga lixo no chão e não se liga. Que a gente fura fila. Isso tá dentro da malandragem brasileira aí, cara. Então, eles são fruto. Se a gente começar a escolher convicção, independente, não estou falando que você escolher certo ou errado, é escolher convicção naquilo que você acredita. E cobrar, e ser uma pessoa, acho que as coisas vão mudar com o tempo, e eu acho que estão até mudando. Mudar um sistema demora, tá? Eu acho que está mudando. Eu acho que está mudando. Acho que nós não vamos viver para ver isso, não, mas daqui a uns 100 anos, acho que o mundo vai estar melhor, então vai acabar. Eric, recado final. Então, só para manter o que eu tinha dito. Gente, independente de quem ganhar, torça pelo Brasil. Não torça contra. Tá? Não torça contra simplesmente porque você não foi o seu candidato que ganhou, enfim. Não faça isso, porque isso vai te prejudicar toda a população, vai te prejudicar, você não vai viver dentro de um quadradinho que só você que vai estar mil maravilhas e do lado de fora está tudo horrível. Não, você vai estar vivendo, você vai estar andando no transporte, você vai estar andando na praça que aquele mesmo cara que votou no adversário contrário. Então, não faça isso. A todo momento, torça pelo Brasil.
patriotismo não tem viés. Patriotismo não tem viés. Maneiro. Lucas Louro, para finalizar, quando acabar, você já dá um recado também de segue, essa porra toda. Ah, tá. Não, então, antes de eu falar aqui, eu já peço para você que está assistindo a gente até esse exato momento, para você seguir, nos seguir, né, nas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ver aí a opinião do pessoal também, e também mandar um sentar com a real. galera. Mandar um real também, que é importante, naquele Pix que está aparecendo aí na sua tela. Sentar com seus amigos também, conversar sobre política, ver até onde vai sua bolha. Isso aqui é interessante, é um debate, é uma democracia, né? A gente está aqui porque a gente também gosta de ouvir o outro. Por mais que um seja de direita, outro seja de esquerda, mas também eu não gosto muito de me embasar nisso. Eu acho que você tem que buscar a sua ideologia, você não tem que se prender à ideologia da sociedade como um todo. Você tem que buscar para você o que é o melhor para você, entendeu? E aí, baseado nisso, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Baseado nisso, acabou o programa. Pode acabar o programa. Mas já deu nossos recados bonitinhos aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que você achar Pidemoa. Aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Compartilha com seus amigos, espalha a palavra do Pidemoa, internet adentro e deixe seu comentário. Se a gente falou muita besteira, se a gente não falou, quem é o seu candidato? Se você quiser falar, porque o voto é secreto, mas esteja sempre em comunicação com a gente. Fechado? Então é isso. Agora podemos ir para o nosso valeu característico. Valeu! Antes, não desliga não. E só isso aqui, eu vou cortar se você não quiser. Vale a mesma coisa pro Tite. Se você não gosta do Tite, mas torça pelo Brasil. Sai daí, rapaz. Sai pra Copa do Mundo também. Sai pra Copa do Mundo. Não torça contra o Brasil. Depois disso, vamos dar um valeu final. Corta aí. Valeu! Acabou!